Quantas ações você deveria ter na sua carteira? Diversificação é coisa de gente precavida ou de quem não sabe o que está fazendo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Ricardo Schweitzer, eu sou analista e consultor de investimentos há quase 20 anos e o meu objetivo nesse canal é elevar o nível da discussão sobre investimentos no YouTube. Então, se você tem interesse por esse assunto e está cansado de mais do mesmo, não deixa de se inscrever, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que você não vai se arrepender. Tecnicamente falando, diversificação é uma estratégia que consiste em distribuir os seus investimentos entre diferentes ativos com o objetivo de reduzir o risco total da sua carteira sem necessariamente abrir mão de retorno. Em teoria, tendo em vista que diferentes empresas estão suscetíveis a diferentes fatores de risco nos seus respectivos negócios, você conseguiria, por meio de uma carteira diversificada, obter um retorno médio semelhante àquele que você obteria em uma carteira concentrada, porém com menos volatilidade sobre o valor dos seus investimentos. A teoria tradicional divide o risco em duas componentes: o risco não sistemático e o risco sistemático. O risco não sistemático diz respeito aos fatores de risco intrínsecos de cada ativo financeiro no qual você invista, enquanto o risco sistemático diz respeito ao risco do mercado como um todo. Consequentemente, quando você busca uma estratégia de diversificação, o que você está tentando mitigar é o risco não sistemático, ao passo que o risco sistemático ele é inescapável. E é exatamente daqui que surge a proposição de que, com uma carteira com aproximadamente 20 a 30 ativos, você consegue diluir o seu risco não sistemático, sobrando praticamente somente o risco sistemático no seu portfólio. Em termos conceituais, acaba funcionando assim. Digamos que aqui no eixo vertical você está expressando o risco da sua carteira e no eixo horizontal você está falando do número de ativos. Então, número de ativos e risco. A teoria diz que existe um nível de risco, que é o risco sistemático, do qual você não consegue se livrar, que ele independe do número de ativos. Então a gente expressa ele na forma de uma linha reta. Ao passo que existe um outro tipo de risco, que é o risco não sistemático, que esse sim você consegue diluir na sua carteira mediante o aumento do número de ativos até um certo patamar em que os ganhos adicionais de diversificação acabam sendo muito pequenos e o risco total da sua carteira converge, basicamente, para o risco sistemático. E o que se acredita é que este número de ativos que representa essa convergência seria alguma coisa da ordem de 20 a 30 ativos, assumindo que eles sejam um pouco correlacionados entre si. E essa baixa correlação, ela pode vir de diversas fontes. A gente pode estar falando de empresas que atuam, né? No caso, empresas, obviamente, eu estou falando de ações, né? Que atuam em diferentes setores, que atuam em diferentes geografias, que estão expostas a diferentes ciclos de negócio, saindo do mundo das ações especificamente, ativos que pertençam a diferentes classes de ativos, por exemplo, títulos de renda fixa, as próprias ações, títulos de crédito privado, títulos públicos, ou ativos que estejam expostos a diferentes geografias, ou seja, diferentes instrumentos financeiros que tenham exposições geográficas distintas entre si, ou, por exemplo, fundos que obedeçam a diferentes estilos de gestão, de forma que, quando tomados em conjunto, eles tenham todos esses ativos a capacidade de produzir retornos que sejam muito pouco explicáveis uns em relação aos outros, ou seja, ativos de bastante baixa correlação. Isso é o que prescreve a teoria de finanças tradicional. A grande questão é que, ao longo das décadas, essa teoria recebeu uma série de críticas e contestações que tornaram a discussão ainda mais rica, ainda mais complexa, principalmente quando a gente para observar as premissas que estão por trás dessas ideias de volatilidade e de risco. A primeira questão que surge aqui é essa suposta identidade entre risco e volatilidade. Ou seja, a ideia de que a volatilidade de um ativo financeiro
é uma expressão adequada do risco inerente ao ativo representado. Isso porque, a não ser que nós concordemos com a hipótese de que os mercados são perfeitamente eficientes e existem uma série de evidências que sugerem que eles não são, não necessariamente a volatilidade do ativo financeiro vai ser uma boa representação do risco do ativo. O segundo ponto que surge aqui é que a volatilidade ela é diferença entre retorno efetivo e esperado. Mas a teoria trata de maneira indiferente se essa diferença é a maior ou a menor, sendo que no mundo prático, no mundo real, a preocupação dos investidores gira em torno dos retornos dos ativos serem inferiores ao esperado e principalmente negativos. A possibilidade de um ativo entregar um retorno acima do esperado não é percebida como risco, muito pelo contrário, é percebida como uma grande oportunidade. Outro aspecto importante é que a teoria prevê que a correlação entre os ativos é mais ou menos estável ao longo do tempo. E não é isso que a gente observa no mundo real. Principalmente em momentos de estresse de mercado, a tendência que nós vemos é de a correlação entre diferentes ativos aumentar e, consequentemente, o comportamento desses ativos acabar sendo mais ou menos uníssono, o que, de certa forma, compromete a ideia de que você mitiga o risco da carteira. Outro ponto importante é que a teoria tradicional explica o retorno dos ativos somente em termos de risco e retorno, traduzindo mais ou menos a ideia de que para você incorrer em maiores retornos, você necessariamente precisa correr mais riscos. Isso não necessariamente se observa no mundo real, mais uma vez, e essa é a grande crítica à teoria tradicional por parte dos investidores fundamentalistas. A teoria ela não abarca a possibilidade de uma empresa, por exemplo, ter vantagens competitivas, ter elementos de governança e ter uma série de outros aspectos qualitativos ou quantitativos que acabam não sendo capturados pela volatilidade do ativo financeiro, que sejam também fatores explicativos do retorno de longo prazo. As consequências práticas disso são, em primeiro lugar, de que não necessariamente uma carteira diversificada, ainda que corretamente diversificada, vai ter um retorno esperado igual ao de uma carteira concentrada, e não necessariamente essa diversificação vai se traduzir em um risco igual à média do mercado. E esse é o momento no qual você vai se sentir tentado ou tentada a achar que diversificar, portanto, não faz sentido. E é aqui que a gente vai discordar. O primeiro argumento que eu quero trazer para você é que mesmo que nós assumamos que risco e volatilidade são coisas distintas, é fato incontestável de que uma carteira de alta volatilidade é altamente desconfortável para a maior parte dos investidores por questões de natureza psicológica, por questões de natureza comportamental. A maior parte das pessoas fica extremamente intranquila se vê o seu patrimônio sujeito a uma alta volatilidade, de forma que, se você não recorre a artifícios para reduzir a volatilidade total da sua carteira, você tem um risco muito maior de desistir dos seus investimentos em algum momento, especialmente em momentos de crises de maior gravidade, pelas quais eventualmente passem os mercados. Consequentemente, a diversificação ajuda você a se manter no jogo por mais tempo. Se nós reconhecemos que permanecer no jogo por um período mais longo maximiza as suas chances de retornos maiores, de retornos positivos, consequentemente, diversificar joga a seu favor. E agora eu quero falar especificamente daquele argumento de que diversifica quem não sabe o que está fazendo. Eu sou da sincera opinião de que é preciso muita terapia e muito brio para ser capaz de olhar a si mesmo no espelho e reconhecer que, de fato, em alguma medida, você não sabe o que está fazendo mesmo. E por que eu digo isso? Porque por maiores que sejam seus esforços de pesquisa a respeito de todas as características de um determinado ativo, por exemplo, de uma empresa na qual você investe nas ações e tudo mais, existem coisas que você não sabe. Em primeiro lugar, você não sabe a respeito do futuro. Você não sabe o que acontecerá nos tempos que ainda estão por vir e as maneiras como esse ativo, essa empresa, pode ser impactada. Nós já passamos por uma série de coisas, tanto de natureza macro,
que abalaram empresas de uma maneira importante, quanto também no nível micro, né? Problemas pelos quais empresas específicas passaram ao longo do tempo e que, por maiores que fossem os seus esforços no sentido de antever essas coisas, eles foram completamente em vão. E o segundo aspecto, do qual é muito importante nós termos consciência, é que mesmo em relação ao presente e ao passado das empresas ou dos investimentos como um todo, nem todas as informações são públicas. Nem tudo que existe efetivamente está ao alcance da nossa visão e do nosso entendimento. Consequentemente, quando você junta essas duas coisas, você é obrigado a reconhecer que por mais que você se revista de todos os cuidados possíveis, ainda assim existirá um componente de ignorância em relação aos seus investimentos, do qual simplesmente você não tem como se desvencilhar. Quem bater no peito e dizer que sabe tudo, simplesmente está mentindo, ou é ingênuo ou é presunçoso. E aí essa é a hora que você vai me dizer, mas o Warren Buffett não diversifica. Com relação a isso, eu tenho duas coisas para dizer para você. Em primeiro lugar, você já deve ter ouvido da sua mãe que você não é todo mundo. Eu vou dizer para você que você não é o Warren Buffett. Em segundo lugar, a ideia de que o Buffett, de que a Berkshire Hathaway não diversifica os seus investimentos, ela é enganosa. Só de companhias abertas, o portfólio da Berkshire tem mais de 30, beirando 40 empresas. E quando a gente leva em conta ainda as empresas de capital fechado no qual a holding investe, o número de empresas investidas passa de 100. Alguns podem dizer que, levando em conta o tamanho do mercado americano, né, só o principal índice do mercado americano tem 500 empresas, o S&P 500, que investir em 100 empresas é estar relativamente pouco diversificado. E talvez seja, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que é muito mais diversificação do que você tem na sua carteira. E principalmente, esse é o argumento que é tipicamente usado por pessoas que investem em 3, 4, 5 ativos. Definitivamente não é disso que nós estamos falando. A que conclusão eu quero levar você com esse vídeo? Em primeiro lugar, a teoria é imperfeita. Em segundo lugar, ainda assim, diversificar é bom. Seja porque ajuda a manter você no jogo a longo prazo, e este é um jogo de longo prazo, seja porque ajuda você a conviver com um inescapável nível de ignorância a respeito dos seus investimentos. Ao contrário do que sugere a teoria, é impossível dizer se a sua carteira diversificada vai ter um retorno igual ao de uma carteira concentrada, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que, assumindo um maior nível de diversificação, você depende menos da sorte e da incerteza para obter retornos satisfatórios nos seus investimentos a longo prazo. E eu sinceramente acredito que para a maior parte de nós, para quem efetivamente está em busca de bons retornos a longo prazo e não de boas histórias para contar, isso basta, isso é o suficiente e principalmente isso é o que para a maioria de nós é alcançável e está tudo bem. E com base na minha experiência prática, o quanto você deveria diversificar? A resposta é depende. Em primeiro lugar, da sua capacidade de tolerar risco e em segundo lugar, do objetivo dos seus investimentos. Com relação à capacidade de tomada de risco, eu diria para você que é uma carteira relativamente concentrada e, consequentemente, mais arriscada do que a média, da ordem de 15 ativos dentro de diferentes subclasses, me parece algo razoável. Ao passo que, se você tem uma tolerância a risco menor, ou se o seu objetivo, ao invés de ganho de capital, é mais voltado para renda, eu acho que você pode perfeitamente ter entre 20 e 30 ativos, sem grandes problemas, porque efetivamente você se beneficia nessa estratégia de renda dos mecanismos que nós discutimos a respeito de diversificação. Não faz muito sentido para você ter uma carteira concentrada. Em todos os casos, é extremamente importante que você esteja atento à correlação entre os ativos e, principalmente, lide com a volatilidade que é inerente ao mercado de uma forma absolutamente natural. Disso, sinceramente, em certa medida, nós não temos como fugir, faz parte do jogo que nós nos dispusemos a jogar. Se esse vídeo ajudou você, deixe seu like. Se você achou tudo isso uma enorme bobagem, comente e a gente começa uma discussão.
e daqui a pouco eu volto com mais. A gente se vê.